É possível. Sabe uma coisa que me deixou triste, que eu não queria saber, nunca queria ter sabido, e li e soube? Aquele negócio que deram 5 milhões de reais da Lei Rouanet Pra Cláudia Raia. Cláudia Raia, que é uma mulher já que deve ser milionária. É. E deram 5 milhões. E tá cheio de artista aí pequenininho que Não, o engraçado ganha é muito difícil um artista ganhar um dinheirinho, cara. Sim, sim. E aí vai sim. Então, eu não queria ter lido aquilo lá. Eu li. O cinismo desses caras também, né? De dizer assim, não, galera, vamos votar aí no Lula, porque ele vai olhar pelos pobres, né? Não sei o quê. E na verdade o que eles querem é aumentar a fatia deles de Rouanet, que volte, né? É uma por isso que ele teve hipocrisia. apoio massivo da mídia. Né? Por isso que... 5 milha, Monark. É o, Bom, são o salvador 10 dos bilhões de pobres. orçamento da cultura. 10 bilhões de reais. Mas será que é verdade aquilo lá? Porque o que eu fico triste... Vamos botar que então o Brasil, supostamente no que você falou. Supostamente, né? Supostamente teria rolado aí um fomento. 10 bi? Cara, com não 10 sei. bilhões de reais, você faz pelo menos uns 100 filmes hollywoodianos muito fodas, com um budget altaço. Não, e 100 filmes. Dá pra você fazer o ano inteiro de roteiro de cinema do Brasil inteiro, de filme só hollywoodiano, com efeito especial, pica com tudo, com orçamento da cultura. E aí a Cláudia Raia vai pegar 5 milhões, vai enfiar no cu e não vai fazer nada. Não, o que eu fico chocado... É 10 bi, você disse? Só O orçamento que eu total. fico chocado é que pra mim não tem cultura aqui. Só tem... Mas pra onde vai essa grana, né? Só produzem fezes os artistas brasileiros. Eu não vejo eles fazendo alguma coisa interessante, né? A música, eu não preciso falar, é totalmente fecal, a música brasileira. Aí as artes plásticas também, totalmente fecais. Vá num museu lá da Europa, lá, entre no Vaticano, entre no Louvre e veja o que tem lá. Aí você vai falar assim, nossa, aqui tem obras de arte interessantes. Aí aqui é só porcaria. Eu só vejo porcaria. Não vejo... No Rio de Janeiro tem umas paradas legais lá, porque eles têm vários prédios antigos. Tem lixo. Tem a Biblioteca Real Portuguesa. Desculpa, tá? Como carioca, Não, só eu tem- não me sinto ofendido. Você Tem já viu a nada que Biblioteca presta Real lá. Brasileira? Biblioteca Real Brasileira? Os caras É roubam os, portuguesa. os livros. Os livros interessantes, os caras roubam, pega a página de livro velho e rouba. É bom. O Brasileiro é inferno. foda. Mas, como eu estava dizendo, não tem que gastar o dinheiro com isso aí. Que nem o Canadá, por exemplo. O Canadá é um país... Ninguém fala da cultura do Canadá. Você já ouviu alguém falando isso aí? Só rock, né? Ah, Rock de gelo. música canadense. Não sei o que é. Artes canadenses. Não tem. Eles estão bem melhor do que aqui, né? Porra. Mas também eles têm um vizinho bem legal, né? Mas você acha que é por causa do vizinho? Ajudou muito, né? Tá do lado dos Estados Unidos, né? E falar a mesma língua. Não, acho que não é, não. Sei, não sei. Austrália também, ó. Austrália. Música australiana. Nunca ouvi falar de música australiana. Artes plásticas australianas. Então, o Senhor dos Anéis, né? Que tem a... Nova Zelândia. É Nova Zelândia, é verdade, desculpa. Também. Tá. Mas você não vê, então acho que não tem que dar dinheiro pra esses caras ficar fazendo merda, não. Também acho que não. Eu acho que o Estado não tem que investir em cultura. Lógico que não. Cultura vem da sociedade, não vem do Estado. Inclusive, toda vez que o Estado investe em cultura, ele investe em propaganda, não em cultura. Eu acho que o Estado poderia investir em cultura. Eu sei que você tem um modelo mais libertário, né? Eu acho que o Estado poderia investir sim em cultura, mas não dar dinheiro pros amigos do rei, que é o que na prática acaba acontecendo, né? Você foi um pouco longe demais aí. Também não é assim, né? Também não é assim. Ah, se sentiu excluído, né? Falou que só Não, tem... eu acho o seguinte, cara, desculpa. Desculpa, rapidinho. Fala. Pô, tem coisa O pessoal muito sabe boa quem tá aqui, falando cara. ali, que é um... Ah, Não, deve saber, tem. conhecer a voz, né? E aí, o coisa pessoal sabe? boa. Não, Falou? Desculpa, O público sabe quem é de e-mail que ele tá aqui? Ó, o Nando Moura tá aí. Era pro pessoal tentar descobrir o que ele falando. Não, é porque assim... Tem câmera eu pra concordo lá? uma porrada de coisas contigo, mas assim, cara, tem muita coisa maravilhosa dentro do Brasil. Marcelo Tupinambá,
Não, de tem. Lemando Reis, etc. Tem coisas maravilhosas aqui e a nossa arte também é grande e maravilhosa. O problema é que ela fica escamoteada em cima de muita... De muitas Vai lá, fezes, vai lá, né? Depois a câmera pra você ali, Me ó. põe aqui. Nando Moura, tem muita coisa boa, mas se eu não falar dessa maneira, as pessoas não entendem também. Mas assim, eu acho o seguinte, bicho. Depende de como... Sabe, às vezes depende de como você fala. Você sabe, porque assim, por exemplo, a música brasileira não pode ser reduzida, ela não pode ser reduzida a esses funkeiros desgraçados. A Cláudia Raia, agora, por exemplo, a Cláudia Raia aqui, eu não sei se é verdadeiro ou não, tá? Mas ela é uma atriz de talento e uma dançarina de talento também, entendeu? Como isso foi feito, como essa licitação, eu não sei. Vocês estão falando aí agora, entende? Mas o que eu quero dizer é assim, cara, tem coisas grandiosas aqui no nosso país que eu acho que a gente deveria preservar no sentido de, pô, cara, o Museu do Ipiranga, ele é incrível. Tem museus aqui do Brasil que são incríveis. Tem artistas, por exemplo, uma artista que eu gravei, ela é uma artista de choro. Então, toca, poxa, a Chiquinha Gonzaga, toca o Marcelo Tupinambá, é uma das maiores intérpretes do Vilani Cortes, entendeu? E ninguém sabe nem quem é o Vilani Cortes. Então, assim, o que eu quero dizer é que a verdade é que nós temos uma cultura imensa, incrível, né? E que ela é, assim, ela é base... Por exemplo, a Escola Brasileira de Violão Clássico, erudito, o Fábio não me deixa mentir. É incrível. Então, quando você... E eu sei que não... Eu só tô pegando aqui, cara, porque eu tava ouvindo, eu falei, pelo menos nessa parte aqui eu vou falar alguma coisa. Quando você fala assim, pô, o Brasil só produz merda, fezes e tal, não sei o que lá, eu acho que assim, o que você quer dizer na realidade... Eu acho que é o mainstream que ele quer dizer. É que hoje o mainstream, né, hoje a mídia do mainstream, pô, eu tô bem horrível nessa cadeira aí, hein, cara, sacudo, você me enquadrou que ele, puta que pariu. Puta que pariu. Mas enfim, o mainstream do Brasil hoje oferece para as pessoas muita coisa que é lixo mesmo, entendeu? Então, MC Pipoquinha... Mas não é proposital, Nando? MC... Não é de cara, propósito, mas é proposital que no é mundo isso inteiro ou não é vinheteiro? Você vê no mundo inteiro, nos Estados Unidos também, cara. Não, sim, O concordo. mundo inteiro tá falando de artes hoje, tanto as artes plásticas quanto a música. Ele é um conglomerado de fezes. Só que se eu falar bonitinho, se eu falar Entendi. bonitinho assim, ó, não, mas tem coisa... Eu viro um chato acadêmico. Só assim. Você quer dar uma chocada, você quer dar uma chocada. E aí ninguém quer ouvir. Então eu tenho que falar de uma maneira... De uma maneira Não, mas que aí os você caras se entendam. fode, desgraçado. Não me Aí os fodo caras te nada. cancelam, te maltratam na Eu não tô rua. nem aí que me... eu não tô nem aí. Mas é óbvio que tem coisa boa, mas ninguém conhece Ernesto Nazaré, maravilhoso. Então, mas eu queria ninguém perguntar sabe pra o que vocês, é. olha só. Mas então eu nem ponho Sim, eu entendo. na cesta. Né? Eu entendo. Tinha uma coisa que eu sempre falava assim, né, que depois dos anos, mais ou menos dos anos 40 para cá, as artes, a maioria das artes é tudo ruim. E é nas artes plásticas, desde que inventaram a fotografia, as artes plásticas viraram uma grande porcaria. Mas outra hora nós conversamos. Não, é porque é um negócio sobre complexo, né? Porque a gente chega Sim, e a gente sim. fica Não. escandalizado. Assim, em suma, a gente fica escandalizado quando os caras vão dar 10 bilhões para a Lei Rouanet, não sei se é exatamente esse o valor, tá? É. Mas É do orçamento da cultura. e essa grana, ela não vai para um artista que está, por exemplo, querendo mostrar o seu trabalho de choro. Muitas vezes você resolve o problema cultural de uma cidade inteira fornecendo dentro do centro cultural dessa cidade caixa de som, um PA legal, bateria, amplificadores, para que os artistas locais possam se apresentar gratuitamente dentro do Centro Cultural. Eu me apresentei diversas vezes, para não ganhar um puto, no Centro Cultural de Embu das Artes. Eu tinha que pagar caixa de som, eu tinha que pagar tudo, entendeu? E aí eu ganhava, depois, entregando meus panfletos como professor de música. O que eu quero dizer é que, às vezes, com pouco dinheiro, a gente consegue dar um boom cultural no que tem no Brasil. E tem gente incrível, sabe, mano? Tem cara que toca violão demais, que canta demais. Por exemplo, o rapaz que eu descobri lá cantando, que era o Arthur Pessoa, né? Um vocalista incrível. E tem muitos mais,
A todo momento aparece, sabe? E gente do piano também, tocando música clássica incrível. E agora fica tudo num negócio muito... muito elitizado e fora do acesso da população. Se a população tem acesso àquilo que não é fezes, ela vai saber diferenciar, cara. Você tá entendendo? Só que ele só tem acesso a lixo, cara. Só acesso a fezes. Eu acho triste pra caramba, sabe? O cara falando, isso aqui é a cultura do favelado. Você não deu outra cultura pro cara, você não deu educação musical, e o cara tá lá só no batuque, ele não sabe cantar, ele não sabe rimar nada, e ele cria a arte dele baseando nos instintos mais primitivos do homem, que é comer, meter, beber, matar. Então, Poder assim, e você sexo. reduz o homem, você reduz a criatura humana a um animal, entendeu? E isso é uma tristeza. E quando você... É por isso que é proposital. Essa é a intenção E quando mesmo. você oferta poucas coisas, entendeu? Não tô nem falando da Cláudia Raia, nem dos outros caras e tudo mais, mas assim, quando você oferta poucas coisas, às vezes com... Vamos dizer, olha, estourando, tá? 50 mil reais, você equipa um centro cultural de uma cidade perfeitamente. E você pagando um salário de 2 mil reais, você tem lá um técnico de som 24 horas para atender bandas regionais. Uhum. Só isso, cara, você resolveu o problema, assim, musical e cultural de uma cidade inteira. Ah, com certeza. Entendeu? Com pouco dinheiro. Então, o que revolta, e aí traduzindo aqui, porque também eu acho que é interessante dizer, só para o vinheteiro não ficar como um doido, estou traduzindo aqui o que o vinheteiro falou. Às vezes, com pouco investimento, você transforma a vida de tantas pessoas do que você colocando na mão de poucos, milhões, bilhões, entendeu? E que não chega nas pessoas, cara. Não chega no pessoal, não inspira as pessoas. Mas eu tenho a mais absoluta certeza que o vinheteiro entende isso também. O cara que estudou Ernesto Nazaré, estudou todos esses caras e sabe da importância deles também. Mas eu queria perguntar pra vocês acham, essa pergunta realmente não sei a resposta, vocês acham que as pessoas, o mainstream oferece essas músicas porque é o que as pessoas consomem? Será que se oferecesse coisa boa, elas não iriam consumir, elas querem fezes mesmo? Então, aí você... Falando sério aqui, você fez uma pergunta difícil. Quando você falou oferecer coisa boa, o que é coisa boa? Eu acho que Para é uma difícil. pessoa muito ignorante, é uma coisa. Para uma pessoa menos ignorante, é outra. Então, eu acho que quando você oferece, por exemplo, se for oferecer música clássica, falando sério aqui, música clássica, se for dar pro Brasil, eles não vão aguentar, eles vão dormir. O brasileiro vai dormir, ele não vai aguentar. A música clássica é difícil de ouvir. Coloca uma mixagem técnica lá pra ver se de engolir. Mas não Verdade. precisava, né? Tocar umas coisas tão grosseiras, tão feias, tão escrota também, né? Eu acho Podia ser algo... Na verdade, o conceito de bom é bem relativo, É difícil, verdade, é é. difícil. Mas eu quero dizer assim, a gente tem que concordar que o que é oferecido hoje, o que toca nas rádios hoje, é muito abaixo do que já tocou há 20, 30 anos, 40 anos. A música ela vem decaindo. Você não acha que a música vem decaindo ou você discorda disso? Não, totalmente. Não é que... Falando sério. Tecnicamente, não é que ela inclusive. vem... Tecnicamente falando. Não é que a música vem decaindo. Muito pelo contrário. A música, ela tá mais tecnológica. Hoje a gente tem equipamentos maravilhosos, principalmente de mixagem, Eu falo em termos de riqueza. sequenciamento. De riqueza, nós estamos tendo no mundo não é um decaimento. Eu diria que é a moda, mas também tá... É porque as pessoas estão cada vez mais burras e ignorantes. Isso no mundo inteiro. Estão mais burras e mais ignorantes. Então, então você precisa de músicas simplificadas para as pessoas entenderem. Você pegar, por exemplo, uma fuga do bar
era muito difícil de você entender. Tema, aí depois veio o Mozart lá. Aí ficou um pouquinho mais fácil. Aí entra o romantismo e tal. Vai simplificando. O romantismo até tem nota pra caralho, né? Não foi um bom exemplo. Mas dos últimos 100 anos pra cá, a moda é tirar notas. Tem menos notas nas músicas, né? Elas são As harmonias são mais pobres também. As harmonias são mais pobres. Tudo é mais pobre, porque é muito mais fácil uma música ter 3 acordes do que igual o Chopin, que colocava 200 acordes diferentes e um monte de modulação. Então, esteticamente, nós estamos vivendo uma época onde as músicas precisam ter menos notas. Até nas músicas de cinema, se for ouvir música São de mais filme... tons pastéis agora, né? Então ele vai ficar um tempo no violoncelo... Numa nota criando só, tema, e depois cria outra. Então, mas é uma estética nova. O que eu quero dizer é que, assim... essa massificação, acredito que da própria música, né? Vai naquilo que o cara consegue digerir melhor. Entendeu? Então, por exemplo, você vai pegar o Pachelbel lá. O cara pega isso daqui e já gosta da melodia. Porque a melodia é simples, apesar de ter muitas coisas ali dentro. Sempre né? fica repetindo Exato. a mesma coisa. Por isso que ela faz sucesso. Isso. Aí o que o cara do funk faz? Ele pega ele corta um trecho e fica repetindo aquilo. E coloca qualquer merda por cima. Entendeu? Agora, grandes melodias e grandes harmonias sempre fascinarão as pessoas. Eu penso assim, independente da pessoa ter um grande conhecimento ou não. Só que essas pessoas precisam ter acesso a esse tipo de coisa. E como é que você tem acesso a esse tipo de coisa? De maneiras orgânicas. Então, por exemplo, o canal do Fábio e o teu canal também, vocês não chegaram a milhões de inscritos, entendeu? Do nada. É claro que você coloca para que as pessoas cheguem no teu canal... artifícios a chamar a atenção da pessoa, não é verdade? Eu acho isso fantástico. Sim, eu tento atrair o Isso, público. a minha esposa estava vendo há pouco tempo atrás, você tocando com as cordas no dedo, aqui. E aquilo foi fantástico. Aquilo foi fantástico. Mas o que acontece? A partir do momento que você captou a atenção das pessoas, é verdade. Muitas delas falam, que curioso, e vão embora. Mas tem uma grande parcela também, talvez até uma parcela menor, que vai falar assim, pô, que harmonia incrível, cara. Que música é essa? Que música da hora é essa? E aí você inspira essa pessoa através disso. Veja que mesmo quando Sim, eu mostrei um trabalho que ela não tem acesso, igual os desenhos animados E antigamente. aí se você for pegar mesmo da história da música, e aí você pega período barroco, período romântico e tudo mais, a alta música, essa que sobreviveu aos anos, entende? E aí você vê se você concorda comigo. Ela sempre foi também reduzida a grupos específicos que tinham acesso a essa música, às vezes tocadas em igrejas, às vezes tocadas para as cortes dos reis. Mas a música simplificada também versava já naquela época a respeito de sentimentos mais Primitivos? mais primitivos do homem, entendeu? Então músicas de taverna, músicas tocadas no alaúde, músicas tocadas entre os ciganos, etc. Então assim, ela era simplista também. Não quer dizer que uma grande melodia não deixa uma pessoa fascinada. Então eu acredito, na verdade eu tenho certeza, cara. Porra, o Fábio, e ele aprendeu muito contigo, cara. Ele vai lá, pega uma música do Dragon Ball, que ele gosta também, e aí depois ele tá tocando um Dilermando Reis. E ele tá tocando um Tango Sky, né? Fábio é um como é que é o gênio. nome certo? Fábio é um gênio, cara. Tango sei lá, enfim. Desculpa, Libertango. perdão. O Libertango do Piazzolla, por exemplo. Pô, não tem um cara que não ouça o Libertango do Piazzolla e não acha aquilo maravilhoso, irmão. Não tem. O problema é que esses caras da favela, entendeu? E os caras falam, isso é cultura de favela. Não é cultura de favela, isso é a falta de cultura que existe na favela que propicia esse tipo de música. Eu vejo dessa forma, entendeu? Então, o cara que ouve um Libertango, é só você que tá me vendo aí agora, só procure Libertango Piazzolla. Não tem como você não ver essa música como uma das mais fantásticas que você ouviu na sua vida. Ela e ele repete o tema infinitas vezes, só faz variações sobre ele. Então, cara, eu acho que dá. Eu cansei também.
Eu cansei no sentido do seguinte, às vezes eu pego... As músicas do Pandora, diferente das músicas que eu componho hoje em dia. As músicas que eu componho hoje em dia são muito mais zoeira, sátira, como O Homem da Gengiva Imunda, Amazônia Quem Salva. As músicas do Pandora versavam sobre realmente sentimentos da alma humana. Então pega o Wizard of the Tempest e compara com as coisas que eu faço hoje. É completamente diferente, porque encheu meu saco. Você às vezes passa, cara, 1 ano procurando a melodia que você quer pra música. 1 ano. E 1 ano procurando a letra que você quer para expressar exatamente aquilo que você quer dizer. E aí você passa mais um tempão para juntar a galera e gravar, e gasta pra caramba com isso. Aí quando você lança, que nem você falou no começo do podcast, o que mais me dói é a monetização ou baixas views e tal. E os views são muito poucos. Se o vinheteiro estivesse apenas tocando uma música, e eu acho que isso que deve frustrar ele também, se estivesse tocando só uma música de Chopin... Não dá view nenhum. Exato. Então, mas o que eu acho? Você é um grande mestre nisso daí. Eu vou falar pro pessoal que a minha família aprende piano com o vinheteiro. Com os cursos do vinheteiro, entendeu? Valeu. E eu os vendi também no Maestros do sim. Musicalismo. Porque eu confio no trabalho e confio na sua metodologia também de ensino. Agora, você vai ter uma grande massa que não vai se interessar. Você vai ter uma pequena parcela que vai ficar fascinada por aquilo. E você vai ter uma parcela menor ainda que vai se inspirar com aquele trabalho e vai produzir grandes músicas. Pô, uma das coisas mais legais que eu fiz aí no Maestros, quando a gente fez aquele instituição de ensino da música, né? Inclusive por um preço acessível a todo mundo, foi o rapaz que é professor de ukulele e falou assim, eu comecei a tocar porque vi uma aula sua há 8 anos atrás, quando eu comecei o canal, e eu tava falando da diferença entre tríades maiores e tríades menores, e fazendo a analogia de tríades maiores e menores com os sentimentos que elas passam através de filmografias. Complexo. Mais ou menos, porque, por exemplo, se você ouve uma tríade menor... Eu nem sei o que é uma tríade, pra ser sincero. Tríade é a formação básica 3 do acorde, formada pela entendi, tônica, a terça e a quinta. Se ela é menor, ela tem a terça menor. Se ela é maior, ela tem a terça maior. Mas ela faz com que você se sinta completamente diferente quando o acorde é tocado. E aquilo fascinou o rapaz, ele se tornou professor de ukulele. Eu nem sabia, eu só fui saber quando eu tive uma live com o cara, sabe? Então, às vezes, cara, você nem tem a ideia, você, vinheteiro, nem tem a ideia do quanto você impactou vidas. Tá entendendo? De que com a sua diversão... Às vezes você fazendo as coisas, é claro, é verdade, os caras consumem as coisas mais facilmente, mas quantas pessoas foram atrás do teu ensino mesmo? É claro, é diminuto a parcela, mas o cara vai lá e clica, não vai no teu curso, por exemplo. Sim, sim. Né? É diminuto. Você tem 1 milhão de views ali no vídeo, vai ter 4, 5 caras interessados no seu curso. Mas esses caras vão fazer uma diferença gigantesca. Então, voltando à raiz daquilo que nós estávamos falando, por vezes, é melhor você investir pouco e dar a oportunidade a muitos do que você investir muito e dar oportunidade a tão poucos, entendeu? E eu acho que essa aí é... Há tão poucos que não estão precisando isso também, aí né? Exatamente. Porque a vida, como eu sempre digo, a vida de músico não é para qualquer um. É muito difícil o cara vir... Isso em artistas em geral, tanto artes cênicas, artes plásticas, é muito difícil virar. É muito... Então, é um ramo que aí precisa de um cascainho pro cara virar, né? Senão ele acaba desistindo. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.